E aí galera, beleza? Segunda aula do curso básico de Godot Game Engine. Houve uma pequena mudança. Eu troquei a versão da engine. Eu gravei a aula passada com a 2.0.3 e esta eu estou gravando com a 2.0.4.1, ok? Mas a diferença não muda. No caso, a versão com certeza melhorou alguma coisa, mas na prática aqui a gente não vai perceber nenhuma diferença. Ok, então hoje a gente vai aprender sobre instanciação, que é nada mais nada menos que inserir uma cena dentro de outra cena, tá? A princípio pode parecer complicado, mas é extremamente simples. E para isso a gente vai precisar de um projetinho pronto, que é disponibilizado pela própria documentação da Godot Game Engine, tá? Então, o que vocês têm que fazer é baixar o projeto que eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu já baixei o meu aqui em Stencil, né? Mas por que a gente não está criando um projeto em vez de baixar um pronto? Porque a aula de hoje eu quero explicar como você faz a instanciação. E para isso esse exemplo que é dado pela própria documentação da Godot Game Engine é perfeito. Eu acho que nem tem como não entender. Mas vamos lá. Então abaixei lá, né, no Google Chrome, abri com o WinRAR aqui, puxei para a minha pasta arquivos, tá? É um projetinho, eu não coloquei dentro do projeto Aulas Godot porque não é um projeto que a gente criou, é um projeto pronto, tá? Então vou fechar, vou abrir a Godot Game Engine e ela vai de cara listar o nosso primeiro projeto e tem a opção Run aqui para rodar, ou se eu der dois cliques vou para a edição dele, mas o que eu quero na verdade é importar um projeto. Então nessa aula, além de você aprender a fazer instanciação, que é o assunto dessa aula, você também vai aprender a importar o projeto, que é bem simples na verdade. Então Project Path, eu preciso dar um browse e ir na pasta do projetinho que eu extraí, nesse caso está dentro de arquivos, instancing, e selecionar o engine.cfg. Esse CFG basicamente é o arquivo que armazena todas as configurações do projeto. Então abrindo ele aqui no import, eu importo, né? Abri ali, browse, né? E agora import e ele já tem um título aqui, ó, Scene Instancing Demo, tá? E dois cliques nele para ele abrir. Ok, a cena que vai abrir é essa aqui, a cena principal. O nome dela é container.scn. E vamos entender aqui o que tem dentro dela, tá? Não se preocupe se você não entender muito bem. Eu vou explicar só para fins didáticos, porque tudo isso aqui a gente vai aprendendo no decorrer do curso básico. Mas só para a gente entender, olha só, a gente tem um container, que é aquele nó, aquele mesmo nó que a gente fez na última aula, né? Só que mudaram o nome dele. E apesar de eu não ter ensinado isso, é simples. Você vem, seleciona, né? Clica em cima, ó, seleciona ali, clica em cima da escrita e aí você pode renomear. Se eu quiser voltar para Node aqui, eu posso, tá? Mas eu quero deixar o projeto original, tá? E aqui eu tenho um objeto chamado static. Se eu parar com o mouse em cima dele, olha só, type stacked body 2D. É um corpo rígido, estático, né? Ele tem algumas características físicas e tal, mas é assunto para outros vídeos, tá? Só entenda que ele também é uma espécie de container. E ele está dentro de container, né? Container é o nó principal. Static é um corpo rígido estático, né? Ele tem aí algumas características de física, como atrito, coisas desse tipo. E dentro dele eu tenho um sprite, que nada mais é que uma imagem. Ó, tá vendo esse símbolo de olho aqui? Eu posso desativar eles, que aí apesar deles ainda estarem aqui, eu não consigo ver eles, né? Então, olha só, vou ativar só o sprite. Ele é só uma imagem, tá vendo? E o collision, né?
se eu parar com o mouse em cima dele, olha lá, ele é um Collision Polygon 2D. Olha só, tá vendo esses pontos aqui? O que eu fiz foi cobrir o sprite com esses pontos, olha. Olha, tá vendo aqui? Olha lá, para determinar uma área de colisão. Então toda essa área que o Collision cobre, olha lá, vou desativar. Esse é a imagem normal, selecionado, ó. Tá vendo aqui esses pontos aqui, inclusive eu posso mexer eles se eu quiser, lá, ó. Tá vendo? É a área de colisão. O que eu tô falando aqui? Que um outro objeto que sofre influências das leis da física, ele vai se colidir com toda essa área aqui que eu determinei com o objeto, o nó do tipo Collision Polygon 2D, tá? Aqui eles todos estão renomeados, mas se você parar o mouse em cima dele, você vai ver o tipo dele, tá? Esse aqui é um sprite, esse é um Polygon Collision 2D, esse é um Static Body 2D e esse é um nó normal, tá? E aí aqui no res, aqui no File System, vou entrar aqui na pasta raiz do projeto, você vai ver que eu tenho uma cena chamada ball.scn. Vou dar 2 cliques nela. E aqui a gente já também consegue ver algumas coisas sobre abas, né? Eu posso editar várias cenas ao mesmo tempo. E aí eu tenho a aba do container, que é a minha cena principal, e eu tenho a outra aba do ball.scn, né? E repara aqui, o nó principal ele é do tipo rigid body 2D, ou seja, é um corpo rígido. Ele sofre, por exemplo, ele tem massa, ele tem peso, tem atrito, tem gravidade. Todas essas leis da física se aplicam um rigid body 2D, tá? Ou seja, ele é um corpo rígido. Lembrando que o outro aqui é um stacked body, é como se fosse um rigid body, só que serve para simular um terreno, por exemplo, porque o terreno não se move, ele fica parado e dentro do terreno você tem objetos. Por exemplo, na vida real você tem árvores, carros, pessoas, entendeu? Então o static body é um corpo rígido estático que não se move, e o rigid body é um corpo rígido que sofre leis da física e você pode fazer ele se mover e tal, tá? Dentro dele eu tenho a mesma coisa, que é um sprite, né? Que é uma imagenzinha, uma textura, né? Se eu parar o mouse aqui, ó, lá, type sprite. E um collision é um collision shape do tipo circular. No caso, o outro é um polígono porque o terreno é todo detalhado, então tem que cobrir todos os detalhes do terreno. No caso do ball aqui, é um círculo. Então, ó, se eu desativar aqui a textura, aqui o sprite, eu consigo ver a área de colisão. Essa área azul é a área de colisão, tá? E aí eu vou dar um play no jogo. Deixa eu permitir aqui. Tá, nada acontece, tá? Eu só vejo a minha cena aqui. Voltando nessa outra cena, eu vou dar um play na cena. Se eu der um play no jogo, ele vai abrir a cena principal. No caso, eu quero visualizar o efeito dessa cena. Start. Olha só a bolinha caindo aqui no cantinho. Ó. Olha só, a bolinha caindo no cantinho. Porque a imagenzinha está dentro de um node principal que é do tipo rigid body, ou seja, é um corpo rígido que sofre leis da física e, portanto, sofre a lei da gravidade e acaba sendo puxado para o centro, do caso aqui do centro da Terra, né? Apesar de não existir uma Terra aqui, né? Então o que acontece? Eu quero inserir essa bola dentro desse cenário, ok? Só que elas estão em cenas diferentes. Eu poderia pegar isso aqui e, sei lá, copiar isso aqui, colar aqui dentro, né? Só que eu posso fazer uma outra coisa bem mais prática, que é a instanciação. É eu pegar essa cena ball e colocar dentro dessa cena container, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro elemento aqui, tudo que tiver dentro dele, vai jogar dentro dessa outra cena, tá? Então, o botão de instanciação é esse aqui, o mais. E ele vai abrir esse diálogo para eu selecionar a cena que eu quero inserir dentro dessa cena principal, que é o ball.scn. E olha só onde é que a bola foi parar, né? Ou seja, todo o conteúdo que estava dentro dessa cena foi parar aqui, né? E olha aqui o static. No caso, ele foi parar dentro do static, tá?
eu quero que ele fique dentro de container, porque a bola não está dentro do terreno, tá? Então eu vou deletar aqui, por enquanto, e vou selecionar o nó principal e no mais e selecionar de novo a bola. E aí agora eu tenho a bola aqui dentro da minha cena principal, tá? E aí eu posso selecionar aqui a bola e levar ela aqui para dentro e dar um start. Olha só, olha as leis da física atuando aqui sobre os meus objetos tridimensionais, né? A bolinha cai, quica, né? E eu posso inserir repetidas vezes essa mesma cena. Então se eu quiser vir aqui selecionar de novo o ball.sn, ó. Opa, ele criou dentro. Galera, tem um probleminha aqui, que você sempre tem que selecionar o nó principal para ele não ficar criando um dentro do outro. Então seleciono o nó principal, bom, ele foi parar aqui, posso arrastar aqui para onde eu quiser, deixar em cima dessa aqui, vou dar um start. Ó, elas vão cair, uma vai cair em cima da outra, vai clicar, aleatoriamente vai cair em algum lugar, tá? Posso inserir de novo, seleciono o nó principal, insiro de novo e arrasto aqui para um outro lugar. Deixa eu organizar elas aqui para ficar de um jeito legal aqui, para elas caírem em lugares diferentes e sofrer efeitos diferentes. Aqui, start, ok, então, certo. E aí, voltando àquela questão da edição das características do objeto, eu posso alterar uma a característica dessa bola chamada bounce, tá? Repare que a característica da ball é a mesma característica do nó principal dessa outra cena, tá vendo? Então, vou pegar essa bola aqui, a primeira bola, e vou editar o bounce dela, né? Bounce é a quantidade, a sensibilidade ao toque dela. Então se eu aumentar muito, ela vai quicar muito. Se eu abaixar, ela quase não quica. Então vou aumentar o bounce, né? Vou aumentar um pouquinho dessa aqui também. Olha, essa eu aumentei um pouco, essa eu aumentei no máximo, né? E essa eu deixei como estava. Vamos dar um start, vamos ver as bolas sofrendo efeitos diferentes, ó. Olha, a do meio foi a que eu mais aumentei. Repara o quanto ela quica e continua quicando, ó. Olha lá, tá vendo? Tá pulando. Já as outras, como não aumentei muito, elas quicaram em algum lugar e parou. Repetir de novo aqui. Olha só, do meio é mais quica. Essa aqui também quica mais um pouco, mas... Ó, tá vendo? Então... é isso aí. O tópico de hoje foi instanciação. A gente viu aí como colocar uma cena dentro de outra, ou seja, você pega todo objeto aqui principal aqui, tudo que tiver dentro dele, e joga dentro de outra cena, sem precisar recriar ou arrastar eles, você simplesmente usa a instanciação. A gente pegou o projetinho pronto, mas nas próximas aulas a gente vai ver um pouco mais de instanciação, né? E é isso aí, até a próxima.